Vivemos em um mundo acelerado, cheio de estímulos, conflitos e pressões. E na maioria das vezes, reagimos no automático. Quando somos criticados, quando algo dá errado, quando nos sentimos ameaçados ou desrespeitados. Mas existe um caminho mais consciente, mais poderoso: responder em vez de reagir. Essa ideia é central na filosofia estoica, que ensina que a verdadeira liberdade está na forma como escolhemos lidar com o que nos acontece. Reagir é impulso, responder é escolha. Segundo Epicteto, um dos maiores estoicos da história, não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Ou seja, o que realmente afeta você não é o que acontece, mas como você interpreta e responde a isso. Responder é um ato de força interior. É quando você escolhe agir com base na razão, nos seus valores, e não na emoção do momento. Sêneca, conselheiro do imperador Nero, acreditava que quanto mais poderosa a mente, mais ela é capaz de dominar suas emoções. Marco Aurélio, imperador de Roma e também filósofo estoico, escreveu: "A melhor vingança é não ser como seu inimigo." Esses homens enfrentaram pressões inimagináveis. Marco Aurélio liderou um império em meio a guerras e pandemias. Epicteto nasceu escravo. Sêneca viveu cercado por intrigas políticas e ameaças de morte. Ainda assim, escolheram responder com sabedoria, autocontrole e dignidade. E essa prática não ficou no passado. Figuras modernas como Nelson Mandela também viveram esse princípio. Preso por 27 anos, ele saiu da prisão sem ódio e respondeu com perdão, liderança e visão, mudando o rumo de uma nação. Abraham Lincoln, durante a Guerra Civil Americana, escrevia cartas de raiva que nunca enviava. Ele esperava, pensava e só respondia quando sabia que sua ação não seria fruto de impulso, mas de consciência. Essas pessoas conquistaram grandes feitos, não porque reagiram intensamente, mas porque responderam com clareza, calma e sabedoria. Isso é força real. Mas como começar a desenvolver essa habilidade? Aqui vão algumas práticas estoicas que você pode aplicar no seu dia a dia. Pause antes de agir. Respire. Conte até 5. Dê um espaço entre o estímulo e a resposta. Pergunte-se: eu controlo isso? Foque sua energia no que está sob seu controle. Seus pensamentos, atitudes e escolhas. Pratique o journaling estoico. Reflita diariamente sobre como você respondeu aos desafios do dia. Onde poderia ter feito melhor? Isso desenvolve autoconsciência. Visualize as dificuldades. Antecipe os possíveis desafios do seu dia. Prepare sua mente. Essa técnica estoica se chama Premeditatio Malorum. Seja o mestre da sua mente. Emoções são naturais, mas você não precisa ser comandado por elas. A cada dia, a cada escolha, você pode construir a versão mais forte, equilibrada e sábia de si mesmo. A diferença entre uma vida vivida com intenção e uma vida guiada pelo impulso está justamente nisso: aprender a responder, não reagir. Não é fácil, mas é transformador. E começa agora. Você pode continuar sendo levado pelo vento das emoções, reagindo a tudo como uma marionete das circunstâncias. Ou pode assumir o comando da sua mente, fortalecer seu espírito e caminhar com firmeza diante da vida. Porque no fim, a verdadeira força não está em controlar os outros, está em controlar a si mesmo. E isso é raro, isso é valioso, isso é ser estoico. O ritmo da vida atual é acelerado, intenso e muitas vezes sufocante. Somos bombardeados por cobranças, opiniões, frustrações e imprevistos. E quase sempre reagimos no automático,
explodimos com alguém, nos ofendemos facilmente ou tomamos decisões das quais nos arrependemos depois. Mas existe um outro caminho, um caminho mais maduro, mais consciente e infinitamente mais poderoso, o de responder com intenção, ao invés de reagir por impulso. Essa é uma das lições centrais da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em comandar o nosso mundo interior, nossos pensamentos, emoções e ações. Reagir é ceder ao instinto. Responder é agir com clareza, com propósito. Epicteto, um dos sábios estoicos mais influentes, disse: "Não é o que acontece que nos perturba, mas a forma como interpretamos o que acontece." Em outras palavras, o que nos afeta de verdade não são os fatos em si, mas o significado que damos a eles e como escolhemos lidar com isso. Responder é um ato de força interna. É se recusar a ser refém das circunstâncias. É agir com base na razão e não nas emoções momentâneas. Sêneca, conselheiro de imperadores, acreditava que uma mente verdadeiramente forte é aquela que domina suas emoções, e não a que é dominada por elas. Já Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: "A melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te ofendem." Esses homens viveram em tempos de crises políticas, guerras, traições, epidemias e injustiças. Marco Aurélio comandava Roma em meio ao caos. Epicteto viveu a escravidão. Sêneca enfrentou ameaças e disputas no centro do poder. E mesmo assim, responderam à vida com sabedoria, coragem e autocontrole. E esses ensinamentos não ficaram presos ao passado. Líderes contemporâneos, como Nelson Mandela, aplicaram esses mesmos princípios. Após quase 3 décadas de prisão, Mandela escolheu sair livre, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Ele poderia ter reagido com rancor, mas respondeu com perdão, união e propósito. Abraham Lincoln, em plena guerra civil, evitava agir movido pela raiva. Escrevia cartas impulsivas e nunca as enviava. Ele esperava, refletia e só então tomava decisões com a calma de quem sabia o peso de suas palavras. Esses nomes marcaram a história não porque reagiram com fúria, mas porque souberam responder com equilíbrio e visão. Essa é a verdadeira força. Mas como você pode começar a desenvolver essa habilidade hoje? Aqui estão práticas estoicas que podem transformar sua forma de viver. 1. Faça uma pausa antes de agir. Respire fundo. Crie um espaço entre o que te atinge e o que você vai fazer a seguir. Nessa pausa, existe poder. 2. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Tudo que está além do seu controle merece aceitação. O que está dentro dele exige ação consciente. 3. Escreva sobre suas emoções e escolhas. O journaling estoico é um exercício simples, mas profundo. Ele te ajuda a entender seus comportamentos e encontrar pontos de crescimento. 4. Antecipe os desafios do dia. Antes de sair de casa, imagine as dificuldades que podem surgir. Essa preparação mental, chamada premeditatio malorum, fortalece seu equilíbrio diante do inesperado. 5. Lembre-se, você sente emoções, mas não é escravo delas. Reconhecer o que sente é importante. Ser guiado cegamente por isso, não. Seja o comandante da sua mente. A cada escolha, você está moldando quem se torna. Entre viver no impulso ou com intenção, a diferença é clara. Uma vida em reação é instável. Uma vida em resposta é poderosa. Não é um processo fácil, mas é possível. E começa com pequenas decisões diárias. Você pode continuar sendo arrastado pelas emoções do momento, vivendo no modo automático, sempre reagindo. Ou pode despertar, assumir o controle e passar a responder com inteligência, com calma e com propósito. No fim das contas, o verdadeiro poder não é sobre dominar os outros,
é sobre dominar a si mesmo. E esse poder, silencioso, firme, consciente, é o que transforma pessoas comuns em líderes, em sábios, em lendas. Isso é raro, isso é valioso, isso é ser estoico.